Queridos irmãos, queridas irmãs, dando-se sequência no tema egoísmo, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, e esse é o vídeo 2. Então, eu comentei a respeito sobre Roma, e eu acho que eu citei um nome, Caio. Esse é Caio Júlio Augusto. Acho que eu falei Caio César, mas tudo bem. Você que é estudioso, você sabe que é o reinado todinho do Império Romano. Quantos milhões, né, não morreram durante o Império Romano? Então não é um nome que vai assim, não. Vamos analisar o conteúdo todo. Nome é de menos, né? Então, analisando na Terra sobre o comando da Igreja Católica. Olha só para vocês verem. Sobre o comando da Igreja Católica, no ano de 1096, de acordo com os relatos que eu tenho aqui em mãos, e sobre o comando, né, lógico, é sob o comando de Urbano II, que era o Papa da época, de 1096 a 1270. Existiu 8 cruzadas. Milhões de pessoas morreram. Tudo por quê? Tudo para tentar recuperar Jerusalém, tudo com a desculpa do Santo Sepulcro, para defender o Santo Sepulcro. Olha só, o egoísmo e o orgulho, né? A vaidade. 8 cruzadas. Que foi, essas 8 cruzadas, elas foram mantidas pelo catolicismo. O catolicismo, com todo respeito, é a seita religiosa no mundo que mais contribuiu para a desgraça da humanidade. É a seita que mais, direto e indiretamente, matou seres humanos na Terra. É a seita, devido ao egoísmo, que mais furtou da humanidade, em todos os sentidos. É através de pagamentos de dízimo, pagamentos de casamento. Enfim, essa seita religiosa, ela não dá uma bênção se você não pagar. Você tem que pagar tudo. Sempre foi assim desde o princípio. Aliás, não era assim no princípio. Mas quando o anticristo infiltrou nesta seita, como está infiltrado em outras também, mas mostrando essa, porque essa é a que esteve presente em todos os atos pecaminosos que existiram aqui na Terra, então nós temos que falar a respeito. Então, durante todo o período
durante todo o período. Porque antes não existia esse processo. Mas depois o egoísmo, né? Depois a ação do anticristo, procuraram adequar-se de acordo com as condições financeiras. Então, as cruzadas, aliás, o catolicismo, ela bancou não só as cruzadas, como ela bancou também as inquisições, onde bilhões de pessoas foram mortas. Milhões, antes eu disse bilhões, foram mortas. Milhões de seres foram considerados hereges. Inclusive João Russo, que depois reencarnou-se como Allan Kardec. Ele foi morto a mando do catolicismo como João Russo. Depois reencarnou como Allan Kardec. Não adiantou nada, né? Porque existe a imortalidade da alma. Então, observemos. Bilhões de pessoas morreram sob o comando do catolicismo, porque ela bancava. Na época das Inquisições, bilhões de cabeças eram decapitadas, corpos, né? Cabeças eram decapitadas nas guilhotinas. Conta-se em algumas biografias que muitos fazendeiros, criadores de porcos, eles jogavam as cabeças para os porcos. Era tanta cabeça que eles jogavam as cabeças para os porcos comerem. Então eles alimentavam os porcos com as cabeças daqueles condenados. Olha para ver como são as coisas. De alguma forma, Joana d'Arc, ela foi sacrificada, foi morta, foi queimada numa fogueira, tendo por detrás, né, o comando do catolicismo da época, do Papa da época. O que muitos não sabem vamos dizer assim, nas Inquisições é um número assim muito elevado. Então, o que muitos não sabem é que a escravidão, ela também teve o aval do catolicismo, do Papa da época. Por quê? Porque era do interesse do clero. Era do interesse do papado da época. Por que era do interesse? Porque os papas, eles pensavam assim: nós vamos bancar todo esse processo, nós vamos bancar como se diz assim, esse saque lá na África, esse roubo de escravos, de seres, para ser mandado para certos países. E, obviamente, esses escravos vai nos render diamante, ouro, esmeralda,
e muitas outras riquezas, uns 60% vai ficar para nós, né? Para o Vaticano. Então, a escravidão também, ela teve o aval do catolicismo. Se nós analisarmos quantas guerras não existiram, porque quando se fala em guerra, mas você não está falando sobre o egoísmo. Ora, como que eu não estou? Eu estou falando sobre o egoísmo. Como eu disse no início, os 5 monstros desgraçou a humanidade inteira e ainda continua desgraçando com a humanidade inteira. Né? Que eu disse, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, né? A inveja, o ciúme, aliás, a avareza. Então, o egoísmo é o criador, o gerador. Ele gerou todos esses outros monstros em nós. E cada vez mais nós alimentamos e sustentamos esses monstros. Quantas guerras? Quando fala assim, guerra, as pessoas pensam na Primeira Guerra Mundial, né? E na Segunda Guerra, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial só. Engraçado o ser humano, né? Mas aqui na Terra já existiu a guerra de 300 anos, dos 300 anos, 300 e poucos anos, parece 314 anos, um negócio assim. Agora você imagina bem, uma guerra durar 300 anos por causa do orgulho. Aliás, por causa do egoísmo. Egoísmo. Tomar posse, assumir, roubar terra dos outros, né? Existiu uma guerra, a Guerra de 100 anos. Imagina uma guerra 100 anos matando pessoas. E agora tem muitas outras guerras, né? A guerra do Kuwait, guerra do Iraque. Essas guerras, não Segunda Guerra, igual Segunda Guerra Mundial, mas essas guerras, né? De um país contra outro país, né? E nós chegamos à conclusão que a pior de todas as guerras, é interessante, a maior guerra que existe é a guerra íntima que nós travamos contra nós mesmos. Dizem que não existe mais guerra no mundo, mas isso é para tapar o sol com a peneira. Porque a humanidade, ela vive enferma. A humanidade está enferma. Por causa do egoísmo, por causa do orgulho, da inveja, do ciúme e da avareza e dos outros monstros, a humanidade está enferma. Nunca se viu tantos seres na face da Terra com depressão. Nunca se viu um índice tão elevado de suicídio na Terra por causa do egoísmo. Ansiedade, angústia, melancolia, pensamentos negativos, traições,
ingratidão, pessoas mesquinhas, pessoas odientas, pessoas que guardam rancor, mágoa, ressentimento. O índice na atualidade é imenso de pessoas com vários tipos de câncer. Vários tipos. É um número alarmante de câncer. Eu não vou nem citar o nome deles. Eu tenho uma lista, mas não vou nem citar o nome deles. Mas é câncer de toda espécie. Os consultórios médicos andam abarrotados de pessoas enfermas. Tudo por causa do egoísmo, por causa do orgulho, por causa do ciúme, por causa da inveja, por causa da não aceitação, por causa da falta de humildade, por causa desses monstros que vivem dentro de nós, nos causando todo esse tipo de transtorno. Aí os médicos ali realizam todos os exames e não encontram nada. Porque a enfermidade não é física. O reflexo é no corpo físico. Mas o registro está no perispírito. Por isso que eu sempre digo que o dia que os cientistas e que os médicos meterem o bisturi no perispírito, eles vão contribuir muito para a melhora do ser humano na Terra. Enquanto não, vai ser essa enganação. Aí você me pergunta assim, mas os registros lá e a causa? Não, agora a causa é variada, né? Pode ser que a pessoa está trazendo de vidas passadas, onde ele plantou, agora está colhendo. Pode ser que ele, nessa existência, ele em determinado momento cometeu um deslize e agora está colhendo, porque não existe só deslizes de vidas passadas, existe deslizes dessa existência também. Como muitas pessoas têm o hábito de tudo que lhe acontece culpar os espíritos. Não, nem tudo é carga negativa, nem tudo é obra dos espíritos. Pode sim ser obra do espírito, mas o espírito encarnado, porque eu não sei se você sabe, eu, espírito, me encontro neste corpo físico reencarnado e eu posso me destruir, como eu posso me curar. Eu posso destruir todo o meu organismo. Por isso que o professor sempre nos diz: mente sã, corpo são. Mente enferma, corpo enfermo. 99% das enfermidades é reflexo do que a pessoa traz na mente. É reflexo daqueles transtornos que a pessoa traz na mente. Então, se a pessoa trabalha a mente, se ele ora, se ele policia os pensamentos, se ele faz por onde de merecer a assistência e o amparo divino, é óbvio que hoje, sendo melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, é óbvio que ele vai conseguir se libertar dessa opressão, desse transtorno, dessa angústia, dessa melancolia. Agora observe,
na causa de todo esse processo existe o orgulho e também existe o egoísmo. Você observou porque eu disse que o processo é muito complexo, é muito relativo, porque há milhões de fatores. Quantos ditadores existiram na Terra? Nossa, centenas. Tudo movido pelo egoísmo. Tudo movido pelo orgulho. Tudo. Nós vemos hoje a humanidade ainda não está, por incrível que pareça, Princesa Isabel, no ano de 1888, ela assinou a Lei Áurea, né, para libertar os escravos. Mas você há de convir comigo que ela libertou, mas não libertou. Ou ela libertou? Ela não libertou. Não, ela libertou, mas não libertou. Porque você já observou, já parou para observar que um número inimaginável de pessoas ainda na Terra são escravizados? Escravizados de todo jeito. Escravizados de tudo quanto é forma. Você já parou para observar que Princesa Isabel, ela tinha que ter feito uma carta, assim, enumerando, dando nome, né, às coisas. Eu aqui, né, estou assinando a Lei Áurea que liberta os escravos. Tá. Agora aqui, libertando, também estou assinando que liberte as mulheres, dos homens. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque o fato dela não ter assinado isso lá, milhões de homens acham que as mulheres são suas escravas. E as mantêm até hoje, coitadinhas, na escravidão. Porque uma boa parte, não generalizando, mas uns 99% é as mulheres que levam as crianças na creche. Principalmente a classe mais necessitada. Leva as crianças na creche. É ela que faz a comida. É ela que lava a louça. É ela que lava a roupa. Mas você não está falando do egoísmo? É lógico que eu estou. Isso tudo faz parte do tema egoísmo. Só que visto por um outro lado, que as pessoas não conseguem raciocinar. Né? Então, quando é que as pessoas iam pensar que esse fator da escravidão fizesse parte do egoísmo, do orgulho, do ego do homem, em querer ser melhor em todos os sentidos do que principalmente a mulher. Vamos continuar tratando desse assunto no próximo vídeo.